Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem uma jornada incrivelmente estratégica pela frente. Com certeza, e eu tô bem animada para essa análise de hoje. Muito bom. Nós vamos focar na espinha dorsal da preparação para aquele exame super exigente, sabe? A teoria e a prática de funções matemáticas na ANPEC. A famosa aula 3. Essa mesma. Porque, para quem acompanha o rigoroso processo seletivo da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, sabe bem que a matemática atua quase como um filtro implacável ali. É um divisor de águas, né? Mas não precisa ser um obstáculo intransponível. Não mesmo. Então, ok, vamos desvendar isso. Nossa missão hoje é pegar toda essa densidade sobre conjuntos e funções e, transformar tudo isso em ferramentas lógicas muito claras. Ferramentas de alto impacto. Exato. A ideia é provar que a matemática cobrada nesse nível não é só decoreba de fórmulas. Ela é a linguagem estrutural que fundamenta a teoria do consumidor, os modelos macroeconômicos. E o fascinante aqui é olhar para o peso real dessa linguagem na avaliação. Se a gente pegar os dados, olha só. Manda. Analisando o histórico mais recente de provas da ANPEC, o cálculo diferencial integral responde por nada menos que 73% do conteúdo exigido. Uau! 73% é quase a prova toda. Praticamente. E as funções, elas são a matéria-prima absoluta do cálculo. Então, entender o comportamento de uma função não é só um pré-requisito burocrático para garantir ponto na prova de matemática. É a base de tudo. É a chave de entrada. É o que permite transitar pelas provas de micro e macroeconomia com segurança. Se a sua fundação analítica sobre como as variáveis se relacionam for fraca, a modelagem de qualquer teoria simplesmente desmorona. Desmorona na hora de resolver a questão. É uma fundação que não permite atalhos. Por isso, eu convido quem está nos acompanhando hoje a preparar a mente para uma abordagem estrutural, sabe? Vamos fugir da decoreba. Muito além de memorizar definições isoladas. Porque a gênese dessas relações, a base lógica, começa lá na teoria dos conjuntos. E quando a gente fala de conjuntos, é fácil pensar naqueles diagramas de Venn. Aqueles círculos sobrepostos no quadro negro? Exatamente. A gente pensa neles de forma muito isolada, mas na verdade, os conjuntos são uma forma de organizar o caos antes da gente aplicar as regras da matemática. E a ponte com a teoria da escolha é imediata, né? A partir do momento em que a gente tem esses conjuntos bem definidos, tipo um conjunto de restrição orçamentária ou um conjunto de preferências, a gente precisa de uma função. E qual seria a definição mais formal disso no material? A definição formal de uma função é bem elegante. Ela é uma regra de correspondência estrita. Ou seja, é uma relação lógica onde cada elemento de um primeiro conjunto... O de entrada? Isso, cada elemento de entrada é associado a um e somente um elemento de um segundo conjunto, que é o conjunto de saída. É um mapeamento totalmente previsível. É como uma máquina, né? Você coloca um insumo e sai um produto específico. Perfeito. Em um modelo determinista, a gente não pode ter a mesma cesta de consumo, gerando dois níveis de utilidade completamente diferentes ao mesmo tempo. A função é o que garante essa integridade lógica do modelo. E para quem está ouvindo e quer visualizar isso na prova, vamos dar os nomes técnicos para esses espaços, porque a nomenclatura tem um peso operacional enorme. O conjunto de entrada é o nosso domínio. O espaço das escolhas. Exato. Numa analogia econômica, o domínio seria o espaço de todos os insumos possíveis para uma firma, ou as escolhas de alocação de recursos. Aí, do outro lado, esperando essa correspondência, a gente tem o contradomínio, que a gente pode imaginar como aquele eixo vertical gigante. O universo de todos os resultados potenciais. Só que aí entra o terceiro conceito, que é a imagem. A imagem são os resultados que nós realmente alcançamos. E é bem nessa fronteira entre contradomínio e imagem que os examinadores montam as armadilhas. Nossa, essa é a armadilha mais comum. Confundir contradomínio com imagem derruba muita gente boa. Por que o pessoal confunde tanto? Porque existe uma suposição tácita, um hábito de achar que os dois são sinônimos. Mas nem todo elemento que está lá no universo
do contradomínio precisa ser atingido pela função. O contradomínio é o espectro total de possibilidades de chegada. O cardápio inteiro. Isso. Enquanto a imagem é só aquele subconjunto estrito de pontos que a função realmente conseguiu tocar a partir das entradas do domínio. O que as pessoas realmente pediram do cardápio. Exatamente. Confundir isso leva o candidato a achar que um mercado chegou num certo equilíbrio de preços, quando, na verdade, aquele preço estava no contradomínio, mas era inatingível pela imagem da função de oferta. Ficava fora da realidade do modelo. Bom, entendido esse mapeamento básico, a gente entra na tipologia mágica das funções. E aqui a gente começa a classificar o comportamento dessa ponte. A primeira é a função injetora. A famosa função 1 para 1. Exato. A regra do 1 para 1, entradas distintas no domínio têm que gerar saídas distintas na imagem. E tem aquele truque visual que é genial, né? O teste da reta horizontal. Super útil na hora do aperto. Você passa uma linha imaginária horizontal no gráfico. Se ela cortar a curva da função mais de uma vez, pronto, quebrou a exclusividade. Não é injetora. Só que aí tem a pegadinha clássica da função quadrática. A função f de x igual a x ao quadrado. Todo mundo conhece a parábola. A clássica. Mas com a pressão do relógio correndo na prova, às vezes a pessoa esquece que o valor 4 lá no eixo vertical, ele é alcançado tanto por uma entrada de 2 positivo quanto de 2 negativo. Ou seja, a reta horizontal corta a parábola 2 vezes. Exato. Duas escolhas diferentes no domínio geraram a mesma imagem. Então, ela falha na injetividade se a gente considera todos os números reais. Para consertar isso, o economista é obrigado a restringir o domínio, analisar só a parte positiva, por exemplo. E essa ideia de restrição nos leva direto para a segunda classificação. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, a função sobrejetora. A regra do sem sobras. Isso. Se a injetora era sobre não ter resultados repetidos, a sobrejetora é sobre não sobrar ninguém no contradomínio. Precisamente. A imagem tem que coincidir perfeitamente com o contradomínio. Ninguém fica de fora. O material usa um exemplo ótimo com as notas da própria NPEC. Como funciona esse exemplo? Imagina que o contradomínio das notas vai do 0 ao 10, com todos os decimais. Para a função das notas ser sobrejetora naquele ano, todas as notas possíveis, tipo um 7,2 ou um 9,1, teriam que ter sido tiradas por pelo menos um candidato. Se sobrou uma nota que ninguém tirou, já não é sobrejetora. Exato. E a pegadinha é que isso depende de como o examinador define o contradomínio no enunciado. Se ele mudar uma letrinha de reais para reais positivos, muda tudo. Tem que ficar muito atento ao texto. Agora, se a gente junta as duas coisas, ser injetora e ser sobrejetora ao mesmo tempo, nós chegamos na função bijetora. O santo grau das funções. É o santo grau porque o mapeamento é perfeito de ponta a ponta. Cada entrada tem uma saída única e não sobra nada. Mas por que isso é tão sagrado em economia? Se conectarmos isso com o cenário maior da teoria econômica, a gente entende que a bijetividade é o que garante a inversibilidade. E na economia, a gente precisa inverter relações o tempo todo. Como no caso da demanda, por exemplo. Perfeito. A função demanda te diz a quantidade que as pessoas querem comprar dado um certo preço. Mas os modelos frequentemente exigem a demanda inversa. Ou seja, qual é o preço máximo que os consumidores aceitam pagar por uma certa quantidade disponível no mercado. Faz todo sentido. A via de mão dupla. E se não houver bijeção, essa via de mão dupla entra em colapso. A função inversa não existe. O caminho de volta fica ambíguo e o modelo pede a capacidade de determinar um equilíbrio único. Muito forte isso. Mostra que a matemática não é um fim em si mesma, mas uma garantia de que a lógica econômica vai funcionar. Mas avançando um pouco, essas funções raramente aparecem isoladas na prova, né? A gente precisa somar, subtrair, multiplicar. As operações algébricas e as restrições que vêm com elas. Exato. E aí a gente precisa tomar o cuidado no caminho, porque ao combinar funções, a gente cria novas restrições de domínio. O material usa a função lucro como exemplo prático. A função lucro é a clássica, receita menos custo. Na álgebra pura, eu poderia colocar um número negativo de insumo lá e a equação me daria um resultado. Mas na vida real, na fábrica, isso não existe. Exato.
Quantidades não podem ser negativas. A gente impõe a restrição natural de que x tem que ser maior ou igual a zero. A realidade física da produção truncando o domínio matemático. E na divisão é a mesma coisa, a gente não pode ter um denominador igual a zero, senão a análise de custo médio, por exemplo, vai para o espaço com as descontinuidades. E já que falamos em somar funções, tem aquele truque genial do verdadeiro ou falso nas provas. Ah, essa é uma armadilha fantástica. A proposição que diz assim: a soma de duas funções injetoras sempre resultará em uma nova função injetora, verdadeiro ou falso. É engraçado porque a intuição grita para marcar verdadeiro, né? Sim, se eu somo duas coisas exclusivas, o resultado tem que ser exclusivo. Mas é totalmente falso. E o contra-exemplo que o examinador quer que você lembre é muito simples. Imagina a função f de x igual a x. É uma reta subindo, injetora. Beleza. E a função g de x igual a menos x, uma reta descendo, também injetora. Se você soma as duas, f mais g, o resultado é zero. Que destrói completamente a injetividade. Qualquer valor que você colocar vai dar zero na saída. É um falso positivo criado pela nossa intuição apressada. É impressionante como a intuição geométrica e a álgebra precisam andar juntas o tempo todo. E esse cuidado dobra quando a gente vai para as matrioscas matemáticas. As funções compostas. A composição de funções. Quando você pega o resultado de uma função e enfia direto como entrada na próxima função. O g de f de x. E elas modelam perfeitamente as cadeias econômicas, por exemplo, a utilidade indireta do consumidor, onde a renda e os preços entram na função de demanda e a cesta de bens gerada pela demanda entra na função utilidade para determinar a satisfação. É uma cadeia de produção. E quais são as regras rígidas da ANPEC para essa composição? Tem uma regra de ouro no material. Se a função de fora e a função de dentro são sobrejetoras, a composição final também vai ser. Tá, e se a gente olhar para a injetividade? Aí é mais delicado. Se a composição inteira for injetora, a matemática só permite garantir que a função de dentro, a primeira da cadeia, é injetora. Não podemos cravar a mesma coisa para a função de fora em toda a sua extensão. Detalhes que separam quem sabe do quem decora, né? E agora vamos levar isso para o plano visual, para os gráficos e para a simetria. Porque tem uma coisa muito elegante sobre a função inversa no plano cartesiano. Os espelhos. Exato. O gráfico de uma função inversa é a reflexão exata do gráfico original através daquela reta y igual a x. É literalmente um espelho ali cortando o plano. Visualizar isso salva um tempo precioso na prova. Você não precisa derivar a álgebra toda para entender o comportamento da inversa. E por falar em atalhos lógicos, o material cita o princípio da casa dos pombos. Como a gente traduz isso para a análise de domínio e imagem? O princípio de Dirichlet, ou da casa dos pombos, é ótimo para descartar injetividade rápido. Imagina que você tem 3 pombos e só 2 casinhas para eles dormirem. Pelo menos uma casinha vai ter que abrigar 2 pombos. É inevitável. Trazendo isso para a matemática, se o seu domínio tem mais elementos do que o seu contradomínio, a função jamais será injetora. É matematicamente impossível. Porque pelo menos 2 elementos de entrada vão ter que dividir a mesma imagem. Sensacional. E falando em impossibilidades ou erros comuns, tem outra pegada dissecada no texto que eu adoro. A raiz quadrada de x ao quadrado. Nossa, essa derruba candidatos avançados. A pessoa tá lá no meio de uma otimização gigante, sob pressão, vê a raiz e a potência e faz o quê? Corta as duas e segue a vida só com um x. Um reflexo desde a época da escola, né? Totalmente, mas é um falso positivo perigoso. A resposta algébrica correta não é simplesmente x, é um módulo de x, o valor absoluto. E isso muda tudo na análise de domínio e imagem. Porque se a pessoa não usar o módulo, ela permite que valores negativos entrem na jogada de um jeito errado. Exato. O candidato acaba achando falsos equilíbrios econômicos num quadrante negativo que não faz o menor sentido para quantidades produzidas, por exemplo. Então, olhando para tudo isso, injetividade, domínios restritos, casa dos pombos, módulo, o que tudo isso significa de verdade, além do exame? Onde isso toca a fronteira econômica para quem vai fazer pesquisa?
leva direto para o coração da pesquisa avançada. A objetividade e o entendimento dessas curvas não são frescura matemática. São a base de ferramentas poderosíssimas como o teorema da função inversa e o teorema da função implícita. E a gente precisa do teorema da função implícita porque, em economia, muitas vezes as variáveis estão tão emboladas na equação que você não consegue isolar o preço de um lado e o resto do outro. Fica tudo junto na mesma expressão. Mas se a função respeitasse as regrinhas, se ela atuar localmente como uma bijeção, o teorema garante que a gente pode tratar uma variável como função implícita da outra. O que permite aos economistas calcular derivadas, ver estática comparativa. Exato. Dá para ver como os preços vão reagir a um choque exógeno, tipo um novo imposto, mesmo sem conseguir isolar a variável. Até a taxa marginal de substituição ao longo de uma curva de indiferença nasce dessa mesma fundação. Incrível! Então, para resumir o impacto do nosso papo de hoje para quem nos ouve, dominar funções matemáticas na NumPy não é só sobre memorizar. É adquirir uma lente analítica. É um verdadeiro multiplicador de desempenho. Separa uma análise rasa de uma modelagem rigorosa. Evitar aquelas pegadinhas algébricas, saber testar limites e ter essa compreensão visual vai salvar o candidato nas questões de macro e micro também. Com certeza. E para encerrar, pensando no mundo real e não só na prova, isso tudo levanta uma questão importante, né? Uma provocação final. Isso. A gente passou esse tempo todo estabelecendo que a bijetividade garante uma via de mão dupla perfeita entre nossas escolhas, o domínio, e nossos resultados, a imagem. Mas no mundo real da formulação de políticas públicas. A economia não é um laboratório fechado. Exatamente. Até que ponto as falhas gigantescas nas políticas públicas não ocorrem justamente porque os tomadores de decisão assumem que uma relação econômica é perfeitamente bijetora? Eles acham que mexer num imposto vai gerar um único resultado preciso, quando na verdade a realidade está cheia de variáveis ocultas. Uma reflexão que todo pesquisador deveria levar à bagagem. Um desafio e tanto. Bom, eu me despeço por aqui. Espero deixar quem nos ouve com a mente fervilhando com esses novos conceitos para olhar para os modelos de um jeito totalmente novo. Muito obrigado pela companhia. Obrigada, foi Excelente. Um grande abraço a todos e até o próximo Mergulho Profundo.